Olá, galera do Marista Santa Maria. Aqui é a professora Luciane de Geografia e eu trouxe de uma outra maneira a resolução dos exercícios de fusos horários, buscando tirar todas as dúvidas que possivelmente foram geradas ao longo dos exercícios, das resoluções. Não se assustem, isso é normal, a gente está aprendendo um conteúdo novo. Calcular fusos horários não é difícil, mas é novidade. Por ser novidade, vocês ainda vão ter algumas dúvidas. E tudo bem, é isso mesmo, a gente está aqui para tirar essas dúvidas de vocês. E um outro detalhe que é importante salientar: esses exercícios, esses assuntos, nós retomamos tranquilamente lá nas nossas aulas presenciais. Eu já tinha sinalizado isso para vocês. Fusos horários a gente retoma, visto que é cálculo, a gente está envolvendo números, é algo diferente dentro da geografia. Então, esse assunto a gente vai deixar ainda mais essa semana. E depois, quando nós nos vermos novamente em sala de aula, a gente retoma o assunto. Por favor, fiquem tranquilos, não se angustiem quanto a isso, porque a gente vai fazer essa retomada presencialmente, certo? Algumas coisas que são importantes da gente lembrar quando a gente fala sobre resolução de fusos horários, de exercícios de fusos horários. Se vocês olharem lá nos slides, olharem no caderno, vocês vão ter as anotações do passo a passo, né? Passo 1, passo 2 e passo 3 para resolver fusos horários. Por favor, cuidem o seguinte, turma. A gente tem que lembrar que as horas, elas aumentam para leste, e quanto mais para leste, mais elas aumentam. Quanto mais para oeste, mais elas se atrasam. Então, o que acontece? Quando eu tenho um ponto que está mais perto da linha do meridiano de Greenwich em relação a um outro ponto que está mais distante, essas horas elas estão mais adiantadas. Então, por exemplo, se o ponto A está a 120 graus oeste do meridiano de Greenwich e o outro ponto está a 45 graus também a oeste do meridiano de Greenwich, esse ponto que está a 45 graus oeste está com as horas menos atrasadas do que o ponto que está a 120, que é o que possivelmente gerou algumas dúvidas em alguns de vocês na questão, acho que número 4 ali. Mas eu vou retomar ela e a gente vai perceber como não tem nada de errado e fácil de fazer, certo? Então, lembre-se, passo 1, passo 2 e passo 3. E também lembrar que a gente tem as horas aumentando quanto mais para leste elas estão e diminuindo, se atrasando, quanto mais para oeste elas estão, certo, pessoal? Então, são alguns detalhezinhos que são importantes da gente lembrar e de vocês também se concentrarem na hora de fazer. Qualquer dúvida, permaneço aqui para tirá-las, tá? Tô com alguma dificuldade ali de responder vocês pelo Marista Virtual, já comuniquei o pessoal lá da informática para ver se eles nos auxiliam, para ver se eles resolvem pra gente, mas eu tô vendo as perguntas chegarem, por isso eu tô gravando essa aula dessa maneira diferente, ok? Tranquilo? Bom, a questão número 3, então. Como a gente resolve a questão número 3? Lembrando lá dos conceitos dos comentários que eu fiz anteriormente. O que a gente tem ali? Um time de futebol localizado no fuso 45 graus oeste, ou seja, ponto A, São Paulo, 45 graus oeste. E o ponto B, para onde o time de futebol vai viajar, está localizado no 60 graus oeste. Dois pontos, ambos estão a oeste, pessoal. O que eu vou fazer? Passo 1. Eu diminuo 60 graus menos 45, para eu encontrar a diferença entre o fuso horário e as horas, né? Entre fuso e hora. Então, 60 graus oeste menos 45 graus oeste. Passo 1. Eu vejo que eu tenho 15 graus. 15 graus é igual a um fuso horário. Como eu sei disso, pessoal? Porque eu faço o passo 2. 15 dividido por 15. Um fuso horário, 1 hora. Sempre divisão por 15, tá? Lembrem-se disso. No passo 3, o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir a hora que é na cidade onde esse avião vai pousar quando ele estiver levantando voo lá em São Paulo. Ou seja, eu preciso saber do horário da cidade onde esse avião vai pousar e não mais da cidade de onde ele está levantando o voo. Então, eu faço 14 horas, que é no ponto A, quando o avião levanta voo, menos a 1 hora de diferença que existe. E percebam aqui, ó, pessoal, 60 graus é mais a oeste do que o 45. Olhem para vocês verem aí no slide. 60 graus é mais a oeste do que o 45 graus.
Então, é exatamente essa diferença. Vocês estão indo para trás. Vocês estão indo cada vez para mais longe do meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, certo? Então, 14 horas menos 1 hora, porque está um fuso atrás desse 45. Então, eu já sei que são 13 horas no ponto B, quando eu levanto o voo do ponto A, certo? Tranquilo? Quando o time de futebol, na verdade, levanta voo, certo? Tranquilo? Então, essa é a resolução final? Não. Eu preciso acrescentar nessas 13 horas de voo, nessas 13 horas do local, mais as 6 horas de voo que é dada na questão. Então, 13 mais 6, 45 graus. 13 mais 6, 19 horas no ponto final, no ponto onde o avião vai pousar, 60 graus oeste. Certo, gente? Tranquilo essa questão? Vamos para as próximas. Questão número 4, pessoal. Essa questão também gerou um pouquinho de dúvidas. Tudo bem, tudo tranquilo. Essa é a ideia, que a gente consiga ir tirando essas dúvidas nessa semana ainda, tá? Então, observem, mesma situação da questão anterior, ambas as cidades estão a oeste do meridiano de Greenwich. O que é diferente nesse caso? Uma cidade está mais a oeste do que a outra. Então, eu tenho 105 graus a oeste. Vai lá na imagem, olha para a imagem que tem abaixo da questão aí. Vocês estão encontrando onde está o 105 graus oeste? Essa é a cidade A. Quando eu procuro a cidade B, eu vejo que a cidade B está a 45 graus oeste e, consequentemente, está mais perto do meridiano de Greenwich. Concordam? Isso quer dizer que a cidade B, 45 graus oeste, está menos atrasada em relação às horas. Ela está bem menos atrasada que a cidade de 105, porque a cidade de 105 graus oeste está mais a oeste do que a cidade B, ok? Tranquila essa primeira parte? Deu para entender essa diferença? O que vocês vão fazer? Encontrar o horário Q em B, da mesma forma da questão anterior. 105 menos 45, porque ambas as cidades estão a oeste. Então, 60 graus de diferença é o que a gente tem. Quando eu divido por 15, que é o passo 2, a gente tem 4 fusos de diferença que são iguais a 4 horas. O que eu vou fazer com isso? Pessoal, não é para diminuir. Nesse caso, embora estejam a oeste, eu preciso aumentar, porque vocês estão partindo dos 105 graus a oeste e indo em direção ao 45. O 45 está mais perto do meridiano de Greenwich. Então, ele está com as horas menos atrasadas do que a cidade A. Então, por isso, vocês vão somar, certo? Então, coloca lá, 14 horas e 30 minutos mais 4 horas. 4 horas, então, a mais para o ponto B, porque ele está mais perto do meridiano de Greenwich, menos atrasado do que a cidade A. Então, 14 horas, né? Coloca mais 4. 15, 16, 17, 18 e 30 é o horário no ponto B, quando esse avião levanta voo do ponto A, certo? Resposta final é essa? Não é, porque eu não acrescentei as horas de voo ainda, certo? Então, o último passo é acrescentar as horas de voo. Como essa cidade está mais a oeste do que a cidade A, eu vou acrescentar também, porque eu estou falando de horas de voo. Então, 16 e 30 mais 5 horas. 18 e 30. 19, 20, 21, 22, 23 horas é a resposta final. 23 horas e 30 minutos é o horário que o voo vai pousar na cidade B. Certo, gente? Tranquilo? Consegui esclarecer as dúvidas que tinham até aqui? Espero que sim, certo? A questão número 6. Mesma ideia. Também deixo ali a imagem para que vocês possam visualizar e entender direitinho como funciona. Cidade A está localizada a oeste e a cidade B está localizada a leste. Aqui, gente, como elas estão em hemisférios distintos, eu vou somar. Então, 75 graus mais 45 graus. Primeiro passo, eu tenho 120 graus, certo? Segundo passo, 120 dividido por 15. Eu vou descobrir que eu tenho 8 fusos horários, ou então 8 horas de diferença entre essas duas cidades. O que eu faço com esses 8 fusos? Eu somo
a hora de partida do ponto A. Então, o avião, a família, na verdade, embarca no ponto A às 8 horas do dia 5. Então, é 8 horas que a família embarca, mais as 8 horas de diferença, porque eles vão viajar para um ponto que está a leste. Esse ponto que está a leste está com as horas adiantadas. Quantas horas? 8 horas a mais. Então, 8 mais 8, 16 horas da tarde, às 4 horas da tarde, é exatamente no momento que a família está embarcando às 8 da manhã no ponto A. Final da questão? Também não. Eu vou somar as 16 horas do ponto B às 15 horas de voo, tá? Então, 16 mais 15, 31 horas. Eu tenho algum dia que dura 31 horas? Não. Então, para ficar fácil de resolver, a gente tira um dia inteiro. Então, 31 horas menos 24 horas, que é um dia completo. E aí eu chego à resposta final, 7 horas do dia seguinte. Por isso ele pergunta, inclusive, o dia, ó. 7 horas do dia 6 de janeiro é o horário que a família vai desembarcar no ponto B, lá no fuso 45 graus leste. Certo, gente? Tranquilo? A questão número 7. Essa questão aqui vocês podem ter feito simplesmente contando. Tranquilo, gente, tá certo também. O que eu tenho? No ponto A, agora pela imagem, eu vou extraindo alguns dados pela imagem, 60 graus leste são 14 horas, ok? Eu quero saber o horário que são lá, o horário, né, na verdade, que é lá no ponto 30 graus oeste. Como que eu faço isso? Da mesma forma das questões anteriores. Passo 1, 60 graus leste mais 30 graus oeste. 90 graus é a diferença, é o espaço que eu tenho entre o ponto A e o ponto B. Simplesmente passo 2, divido por 15. 6 fusos, 6 horas, certo? Tranquilo? O que eu vou fazer com essas 6 horas? Eu vou diminuir, porque eu quero saber o horário que é no ponto B, e o ponto B está a oeste. Então, 14 menos 6 horas. Ela está indo para um lugar onde as horas estão mais atrasadas. Então, 14 menos 6, 8 horas da manhã no ponto B, quando são 14 horas no ponto A. Certo? Dá para fazer contando, tá, gente? Vocês podem simplesmente contar diretamente na imagem, sem fazer o cálculo, ok? Questão número 8. Muito parecida com uma questão anterior que a gente também já fez, que é a questão 6, eu acho. Então, o que a gente tem ali, ó? Brasília, 45 graus oeste, e Pequim, 120 graus leste. Ambas as cidades em hemisférios diferentes. Então, um avião decola de Brasília, 45 graus oeste, às 10 horas do dia 30 de março, para pousar em Pequim, que está a 120 graus leste. A primeira coisa que vocês devem fazer, pessoal, descobrir o horário que é em Pequim quando o avião está levantando o voo de Brasília. Tá? Como que eu faço isso? Hemisférios diferentes, primeiro passo. Somo 120 mais 45. São 165 graus ao todo, que correspondem, quando eu divido por 15, a 11 fusos horários ou 11 horas, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou jogar esse valor lá nas 10 horas, para eu descobrir o horário que é em Pequim quando o avião está levantando o voo de Brasília. 10 horas da manhã, mais as 11 horas de diferença dos fusos horários. Quando o avião levanta voo de Brasília às 10 horas da manhã, já são 21 horas em Pequim, ok? Para isso, para finalizar a questão, eu acrescento as horas de voo. Quantas horas de voo? 13 horas. Então, vai ser 21 horas mais 13 horas, totalizando 34 horas. 34 horas totais. Mesma coisa da questão anterior. 34 menos 24, um dia completo, tá, pessoal? E eu chego no resultado final, que vai ser 10 horas da manhã. 10 horas da manhã do dia seguinte, do dia 31 de março, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas que surgiram enquanto vocês percebiam ali, olhavam o gabarito das questões. Pessoal, eu vi as mensagens de vocês, eu só não tô conseguindo ter retorno, não tô conseguindo devolver escrita essas mensagens, por isso eu fiz esse vídeo, né, essa aula em forma de áudio com os slides, tentando auxiliar vocês para que vocês se tranquilizem.
E novamente eu repito, tranquilamente nós vamos retomar isso presencialmente em sala de aula. Então não fiquem angustiados. A gente tá junto nessa, vai dar tudo certo, certo? Se cuidem, continuem se cuidando, fiquem em casa pela saúde de vocês e dos demais, certo? Grande abraço da Prof. Lu.